Olá, bom dia, ótima sexta-feira. Começa agora ao vivo o Boletim Câmara desta sexta, dia 29 de novembro de 2024. E agora você fica sabendo o que vai ser destaque nessa edição. Câmara aprova projeto que autoriza a abertura de crédito de 14 milhões de reais para Funcabs. Prefeitura de Ubatuba propõe mudanças na taxa de preservação ambiental. Cientistas criam implantes de sangue que podem reparar até mesmo ossos quebrados. Dinheiro do crime vai financiar construção de delegacia seccional. Taubaté realiza a 5ª Conferência Municipal de Cultura. Essas e outras notícias no Boletim Câmara que começa agora. Nesta semana foi aprovado o projeto que autoriza a abertura de crédito de 14 milhões de reais para Funcabs. Vamos saber de que forma esse dinheiro será utilizado com o repórter Lincoln Santiago. Na sessão de terça-feira, dia 26, foi aprovada a proposta de autoria do prefeito que autoriza a Fundação Caixa Beneficente dos servidores da Unital, a Funcabs, a abrir crédito de 14 milhões de reais. Este valor será usado para ajustes na planilha de insumos, alterações no número de cargos e pagamento do dissídio dos servidores que atuam nas atividades do convênio firmado com a Prefeitura de Taubaté para o ensino infantil e fundamental. O crédito adicional suplementar é uma autorização para despesas que não estavam previstas no orçamento ou que foram previstas em valor insuficiente. Este projeto de lei foi aprovado em primeira votação e retorna na próxima semana para análise em segundo turno. Obrigada, Lincoln. O projeto não estava na pauta. Ele foi incluído na ordem do dia a pedido do líder do prefeito aqui na Câmara, o vereador Rodson Lima Bove. E agora seguimos com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade e a região. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, registra bastante movimento de veículos sentido Campos do Jordão. Tem neblina e a pista está molhada. O trecho do túnel, no quilômetro 31, está com uma das faixas interditadas. Então, atenção do motorista, jamais ultrapasse em locais proibidos. Rodovia Oswaldo Cruz, sentido litoral norte, tem bastante movimento de veículos no retorno da cidade litorânea, na direção a Taubaté. As informações são do DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra tem um trecho de congestionamento dos quilômetros 107 a 109, em razão do excesso de veículos aqui em Taubaté. No quilômetro 134, entre Caçapava e São José dos Campos, também tem lentidão. Sexta-feira geralmente é um dia que registra bastante movimento e por isso é necessário atenção e cautela também do motorista. Nós temos imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. São imagens deste exato momento, chove em Taubaté, a pista está bastante molhada, requer atenção redobrada do motorista. O trecho com lentidão é nesta pista da esquerda da tela, que vai sentido Rio de Janeiro. O lado direito aí da tela vai sentido São Paulo. Então tem a presença de muitos veículos pesados, de caminhões e realmente o trânsito segue aí com lentidão. Apesar de não estar parado, tem bastante trânsito na manhã desta sexta-feira. As imagens e as informações são da CCR Rio SP, que é a empresa que administra a rodovia. Agora nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, nós seguimos com o Fiscalização Pública. Até já! Olá, estamos de volta com o Boletim Câmara e seguimos agora com mais notícias para você.
O repórter Lincoln Santiago fala agora sobre as moções que foram aprovadas nesta semana aqui na Câmara. Você sabe o que é uma moção? Então, ele explica pra gente. A moção é um documento oficial emitido pela Câmara e tem diversos objetivos. Pode parabenizar uma pessoa ou instituição por algum ato, pode demonstrar repúdio, apoio ou apelo por algum acontecimento e pode ainda ser uma manifestação de pesar em decorrência de eventos tristes. A moção é um documento que precisa ser aprovado pelos vereadores. No começo de cada sessão, as diversas moções apresentadas durante a semana são lidas e votadas. Algumas são aprovadas, outras não. Nesta semana, foram aprovadas 13 moções e eu trago 2 exemplos para você compreender a diferença. O vereador João Henrique Dentinho apresentou a moção de aplausos à Associação Atlética Jaraguá, pela conquista da 3ª divisão do Campeonato de Futebol Amador de Taubaté. Agora, esse documento vai ser entregue para a associação, como reconhecimento a essa conquista. O segundo exemplo vem do vereador Diego Fonseca. Ele é autor da moção de repúdio à fala capacitista do ministro Antônio Saldanha, do STJ, que disse que o autismo é um problema, entre aspas, e que as clínicas são passeio na floresta, também entre aspas. Aprovada pelo plenário, essa moção vai ser encaminhada para o Superior Tribunal de Justiça, para que o ministro tome conhecimento dessa manifestação coletiva da Câmara de Taubaté. Tem uma lista completa das moções aprovadas durante a sessão ordinária, e ali é possível, inclusive, ler os documentos e os motivos apresentados pelo vereador. Para isso, acesse o site da Câmara, câmarataubaté.sp.gov.br, clique em Atividades Legislativas e depois em Processo Legislativo, e você vai chegar no sistema Câmara Sem Papel. No campo Tipo de Proposição, selecione o item Moção, no menu Suspenso, e clique em Buscar. Pronto, é simples e está ao alcance de todos. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E em todas as sessões são votados diversos documentos, entre projetos de lei, moções e também requerimentos. É uma lista bem extensa e a gente não consegue falar sobre todos eles. Então, fica aqui o convite para você acessar o site da Câmara e acompanhar semanalmente a lista dos documentos que são apresentados pelos vereadores. E eu quero convidar você que nos acompanha a participar aqui do nosso Boletim Câmara, não somente enviando a sua opinião sobre as notícias e as matérias que nós trazemos aqui, mas também sobre as iniciativas da Câmara Municipal e dos vereadores, as solenidades e também os eventos. Você pode participar conosco enviando as suas sugestões para o nosso boletim. O nosso WhatsApp para contato é o DDD 12 3625 9525. Eu aguardo a sua mensagem. A Prefeitura de Ubatuba está propondo algumas mudanças na taxa de preservação ambiental. Vamos então às informações com o nosso repórter Lucas Levi. A prefeita de Ubatuba, Flávia Pascoal, enviou à Câmara de Vereadores do município um projeto de lei propondo mudanças no funcionamento da taxa de preservação ambiental, a TPA. A primeira mudança é sobre a gestão dos recursos gerados com a taxa. A proposta da prefeita é permitir que esses recursos possam ter até 30% de sua arrecadação desvinculada e transferida mensalmente para o Tesouro Municipal. Hoje, a lei já permite essa transferência, mas isso depende da aprovação no Conselho Municipal de Meio Ambiente. Com a nova proposta, o Executivo poderia fazer a transferência sem a anuência do Conselho. Outra mudança é retirar a cobrança da TPA das motos, que pela lei em vigor pagam R$ 3,50 por dia de permanência na cidade. O projeto de modificação da lei da TPA, que tramita na Câmara, não foi apresentado ao Conselho do Meio Ambiente, onde a legislação da taxa foi amplamente discutida e elaborada nos últimos anos. A justificativa do projeto é que, com isso, busca-se um equilíbrio entre a preservação ambiental e o desenvolvimento socioeconômico de Ubatuba, reforçando o compromisso com a qualidade de vida dos cidadãos e a sustentabilidade local. E o brasileiro está vivendo mais. A expectativa de vida no Brasil aumentou e chegou a 76,4 anos em 2023, segundo dados que foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e publicados hoje.
houve um aumento de 0,9 ano em relação a 2022, quando a expectativa de vida era de 75 anos e meio. De acordo com o IBGE, a pesquisa fornece estimativas da expectativa de vida, o que permite o conhecimento sobre os níveis e os padrões de mortalidade da população brasileira. A expectativa de vida é usada também para o cálculo do chamado fator previdenciário, para o cálculo dos valores relativos às aposentadorias dos trabalhadores que estão sob o regime geral de previdência social. Esse aumento na expectativa de vida está diretamente ligado à ciência, a novas descobertas e também ao avanço da medicina. Uma nova tecnologia revolucionária pode transformar o tratamento de fraturas e ferimentos graves, graças a um implante de sangue. A repórter Tânia Vinhas explica melhor essa novidade. É isso mesmo, Ana. Cientistas da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, desenvolveram implantes capazes de acelerar e melhorar a regeneração de um osso. E o curioso é que eles são feitos com o próprio sangue do paciente. O corpo humano já possui uma capacidade incrível de se reparar sozinho, mas essa descoberta promete impulsionar o processo natural de cura. Quando nos machucamos, o sangue forma uma estrutura sólida chamada hematoma regenerativo, ou HR. Esse ambiente convoca células, moléculas e proteínas essenciais para consertar o tecido danificado. O avanço dos pesquisadores foi criar uma versão aprimorada do HR, utilizando sangue de verdade e acrescentando proteínas sintéticas que possuem propriedades únicas. Uma parte é atraída pela água e a outra pela gordura. Isso permite a construção de estruturas mais eficazes, otimizando o ambiente de cura no local. Por enquanto, o teste só foi feito em ratos, mas os resultados foram impressionantes, viu? Depois de 6 semanas, o osso novo já estava em 62% formado com a ajuda do implante. Os ratos sem implante, mas que contaram com a ajuda de substitutos ósseos comerciais, estavam na faixa dos 50%. Os ratos que não receberam tratamento algum estavam ali nos 30%. Os materiais desenvolvidos não só mostraram a eficácia na regeneração, como também provaram que podem ser moldados para atender às necessidades específicas de cada paciente, inclusive utilizando impressoras 3D. Os cientistas garantem que a tecnologia é acessível e segura, já que a possibilidade de utilizar o sangue do próprio paciente reduz o risco de rejeição e pode tornar o tratamento mais rápido, eficaz e personalizado. Volto com você, Ana. Bastante interessante, hein, Tânia? E de acordo com os pesquisadores, o objetivo final é criar um kit de ferramentas que permita transformar rapidamente o sangue dos pacientes nesses implantes regenerativos ajustáveis. E seguimos agora com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. Jornal Vale destaca: a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, fez uma nova vistoria no Rio Paraíba ontem, após o aparecimento de centenas de peixes mortos no leito do rio, aqui no Vale do Paraíba. O trecho do rio, em Caçapava, amanheceu cheio de peixes mortos e o cheiro, devido ao calor, era intenso. A mortandade dos peixes no leito do rio, entre Caçapava e Taubaté, acontece desde o dia 15 de novembro. O G1 traz como manchete: casal de onça-pintada e pantera negra, que são os maiores felinos das Américas, é atração aqui em Taubaté. O projeto Selva Viva trata e acolhe animais resgatados de cativeiro, em situação de maus tratos e apreendidos pela Polícia Ambiental. Além disso, recebe também animais para reprodução e preservação da espécie, como no caso das onças pintadas. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: poluição do ar por incêndios está ligada a 1,5 milhão de mortes anuais. Estudo mostra que a maioria dos óbitos associados às queimadas ocorre nos países em desenvolvimento. Esse número deve aumentar nos próximos anos, já que a mudança climática deixa o clima mais quente e seco em muitas regiões, fazendo com que os incêndios florestais sejam mais frequentes e mais intensos. E por fim, o portal R7 traz como manchete: parcelamento da
Ou melhor, pagamento da primeira parcela do 13º cai hoje e deve impulsionar a Black Friday. Mais da metade dos consumidores que receberão o abono natalino vão usar o dinheiro para aproveitar as promoções, segundo uma pesquisa que foi realizada. O Supremo Tribunal Federal, STF, retomou na tarde de ontem, quinta-feira, o julgamento dos processos que tratam da responsabilidade de empresas que operam as redes sociais sobre conteúdo postado pelos usuários. Na quarta-feira, que foi o primeiro dia do julgamento, a Corte ouviu a sustentação dos advogados das redes sociais. Eles defenderam a validade do Marco Civil da Internet e o dispositivo que não prevê responsabilizar diretamente as plataformas. A principal questão discutida nesse julgamento é a constitucionalidade da norma que estabeleceu os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. De acordo com o dispositivo, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, as plataformas só podem ser responsabilizadas por conteúdos ilegais postados pelos seus usuários se, após a ordem judicial, não tomar providências para retirar a postagem. Quem teve o veículo removido ao pátio do guincho deve acessar o site da Prefeitura para fazer o processo de liberação. A repórter Fernanda Maria traz mais informações. Para fazer a liberação do veículo guinchado ao pátio, o proprietário deve entrar no site da Prefeitura, no ícone Protocolo Online, seção Protocolo. Será preciso realizar o cadastro e login e, em seguida, escolher a opção Liberação de Veículos Removidos ao Guincho. Aí serão anexados os seguintes documentos: carteira de habilitação, certificado de registro e licenciamento do veículo, o CRLV, o auto de recolhimento do veículo, ou ARV, e documentos que comprovem a regularização do veículo. A liberação será feita mediante pagamento de multas, taxas, despesas de remoção e estadia, além de outros encargos previstos no Código de Trânsito Brasileiro. Após o envio da documentação, a Secretaria de Mobilidade Urbana faz uma análise e emite um ofício de liberação, que será enviado ao pátio e ao solicitante, com orientações para retirada. Depois da verificação da documentação, o pátio emitirá um boleto para pagamento. Somente após o pagamento, o veículo será vistoriado para verificar suas condições e o proprietário assinará um termo de entrega, concordando ou não com o estado do veículo. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E vale ressaltar que veículos não reclamados em até 60 dias serão leiloados, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro. O dólar abriu em alta e bateu os R$ 6,00 pela primeira vez na história nesta quinta-feira, dia 28, com investidores atentos ao detalhamento do pacote de corte de gastos e também da isenção do imposto de renda para contribuintes que ganham até R$ 5.000. Já o Ibovespa, que é o principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, sofreu mais uma forte queda. As medidas que foram anunciadas pelo ministro da Fazenda, Haddad, em um pronunciamento em rede nacional, prevêem um corte de gastos de R$ 70 milhões entre 2025 e 2026. Entre as ações está uma limitação para o crescimento do salário mínimo, restrição para o abono salarial e uma alíquota de até 10% de imposto para pessoas que ganham mais de R$ 600 mil por ano. Além do pacote de corte, o governo também propôs isentar o imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 por mês, que é uma promessa de campanha do presidente Lula. Atualmente, esse limite de isenção é de R$ 2.824. O anúncio, no entanto, não foi muito agradável para o mercado financeiro. Isso porque, apesar de ter cumprido com a economia esperada, a isenção do imposto de renda ainda pode ter um alto custo para o governo. E agora uma novidade no campo da segurança. O dinheiro apreendido no crime organizado vai financiar a construção de uma nova delegacia seccional aqui em Taubaté. O repórter Lucas Levin fala mais sobre o assunto.
Ao todo, cerca de 10 milhões de reais que estavam bloqueados na conta de investigados por lavagem de dinheiro e jogos de azar serão revertidos para a melhoria da segurança pública em Taubaté e Pindamonhangaba. Esse valor, que será repassado à Secretaria de Segurança Pública, vem de uma operação realizada por policiais de Taubaté em novembro do ano passado. Um prédio utilizado pelos criminosos em Pindamonhangaba também será leiloado e o valor arrecadado financiará a reestruturação e reforma do IML de Pinda. Além disso, a PM de Taubaté também receberá 4 drones, que serão adquiridos para reforçar as ações preventivas e ostensivas na região. E os veículos apreendidos com os investigados também serão leiloados, e o dinheiro utilizado para a compra de viaturas para a Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Metropolitana de Pindamonhangaba. O secretário de Segurança Pública do Estado, Guilherme Derrite, destacou que a ação de retirada de dinheiro do crime organizado para investimento da própria segurança pública é algo inédito no estado de São Paulo e que tal ação deve se repetir cada vez mais. A Cinemateca Brasileira fez o lançamento do projeto de recuperação, catalogação e digitalização do acervo do Canal 100 em um evento realizado na sede da instituição. A iniciativa pretende resgatar essa parte do acervo, que é um dos maiores registros audiovisuais do futebol brasileiro, cobrindo de maneira única o período de 1959 a 1986. Criado pelo cineasta Carlos Niemeyer em 1957, foi um cinejornal que revolucionou a cobertura esportiva e cultural aqui no Brasil, tornando-se um marco na nossa história. Além do esporte, o Canal 100 também abordava questões culturais e sociais do país e era exibido nos cinemas antes dos filmes. O acervo está sob guarda da Cinemateca, que é responsável também pela preservação desse conteúdo. São materiais de imagens positivas em cores e também em preto e branco, além de negativos originais de imagem e também de som. Apenas uma pequena amostra dessa coleção está digitalizada atualmente. Taubaté realiza a 5ª Conferência Municipal de Cultura amanhã, sábado. A repórter Tânia Vinhas volta ao nosso Boletim Câmara agora com esse convite para a população. Taubaté se prepara para mais um marco em sua trajetória cultural com a realização da 5ª Conferência Municipal de Cultura. O evento convida toda a comunidade a construir os rumos do futuro cultural da cidade. A reunião acontece sábado agora, dia 30, das 9 às 18 horas, no Centro de Formação de Professores, localizado na Rua Emílio Winter, número 108. Com o tema Validação da Minuta do Plano Municipal de Cultura, o encontro será uma oportunidade para os cidadãos debaterem e contribuírem com propostas que vão guiar as políticas culturais de Taubaté nos próximos anos. A participação da população é fundamental para garantir que as decisões representem a diversidade e as necessidades de Taubaté. Volto com vocês. Obrigada, Tânia. Bom final de semana para você. E essa comissão organizadora será formada por representantes do Poder Público e também do Conselho Municipal de Cultura. E será presidida pelo secretário de Cultura e Economia Criativa aqui do nosso município. E agora seguimos com a previsão do tempo. Quem traz as informações para nós é o estagiário Murilo Henrique. Nesta sexta-feira, Taubaté vai ter um dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Os ventos podem chegar a 4 km por hora e a umidade do ar a 63%. A qualidade do ar é boa e o índice de raios UV é extremo. O sol se põe às 6h33 da tarde. As informações são da Clima Tempo Meteorologia. Obrigada pelas informações, Murilo. Esse tempo nublado acaba enganando a gente, não é? Mas o dia amanheceu bastante quente. A previsão é que as máximas não fiquem tão altas quanto ontem e tem possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.
O volume de chuva esperado também é bem expressivo, né? Como o Murilo nos trouxe, de mais de 6 milímetros. Ou seja, podemos ter pancadas de chuva bem fortes. No período da noite, a previsão de precipitação é bem menor. Vamos agora então à previsão para o final de semana. Sábado terá máximas de 30 graus e 97% de possibilidade de chuva. E o volume esperado é ainda maior, de quase 8 milímetros, e chuva que pode vir a qualquer hora do dia. No domingo, teremos temperaturas máximas de 29 graus e 83% de chance de chuva. Ou seja, apesar de calor, tempo úmido e bastante chuvoso. E com esse tempo instável, vamos ver o que a Isabela preparou de dica para o final de semana? A nossa estagiária traz as atrações de cultura e lazer para você e para sua família. E aí, ainda não sabe o que fazer nesse final de semana? Então se liga nas dicas de hoje da Agenda Cultural. Nessa sexta-feira acontece o último dia da Mostra Infantil Mestres do Amanhã, na Galeria Mestre Justino, no Centro Cultural Municipal. São 115 trabalhos realizados por mais de 70 crianças que exploram diversas técnicas artísticas como desenhos, pintura em guache, lápis de cor e isogravuras. A entrada é gratuita e o horário de visitação é das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Agora, se você curte esportes, na sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, a Escola Madre Cecília recebe a 19ª edição da Paralimpíada de Taubaté. Com 17 modalidades esportivas, a competição reúne para-atletas de diversas idades e instituições do Vale do Paraíba. Para conferir os horários de cada disputa, é só acessar o Insta da Secretaria de Esportes, o @CelQV-Taubaté. No sábado, a Biblioteca Municipal de Taubaté apresenta o último dia da exposição Tempos de Arte, com obras de artistas locais em comemoração ao mês da consciência negra. A entrada é franca e o horário de visitação é das 8 da manhã às 4h30 da tarde. Na segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, a Faculdade Deoniana recebe os alunos da Fego Camargo, que apresentam o concerto de final de ano. O repertório do coral e orquestra conta com uma seleção de clássicos de música erudita. A entrada é gratuita. Essa foi a Agenda Cultural dessa semana. Eu fico por aqui e volto na próxima sexta. Tchau! Obrigada, Isabela. Dica é o que não falta para esse final de semana, né? Eu te encontro na próxima sexta-feira com mais dicas de lazer e também de entretenimento. E para você que ficou com a gente até aqui, eu agradeço a sua companhia. Essa foi a edição ao vivo desta sexta-feira, dia 29 de novembro. Eu retorno na segunda-feira com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, um excelente final de semana. Aproveite e até mais.